Jesus, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Algo comum de se observar é que muitas pessoas se sentem desanimadas com as suas obrigações, com as suas rotinas diárias, acordar cedo, enfrentar o trânsito, realizar as mesmas tarefas do trabalho, cuidar da casa, dos filhos, responder mensagens, organizar compromissos, dar conselho, ouvir conselhos repetidos das pessoas com quem se convive. Tudo parece se repetir em ciclos exaustivos, sem graça, sem novidade. A vida parece andar em círculos, o entusiasmo vai sendo lentamente drenado pela monotonia. E muitas pessoas se cansam com essa rotina. E esse cansaço não é apenas físico, eu diria que também é existencial, é o esvaziamento do sentido das ações e tarefas a realizar, que passam a se tornar um grande fardo. E muitas pessoas se sentem assim, aprisionadas num ciclo de atividades obrigatórias, como se não fossem livres, como se fossem levadas por compromissos dos quais não podem se escapar. E muitas pessoas chegam até a murmurar contra Deus: por que me coloca nessa vida tão monótona? E diante da aridez da rotina, da exigência esgotadora de fazer o bem dia após dia, pode nascer até a tentação de fugir dessas coisas, de querer novidade, de não querer a mesmice, de abandonar a continuidade, de querer mudar de vida, de querer até mesmo deixar tudo de lado. Mas na raiz dessa falta de motivação, frequentemente se escondem duas causas principais, pelo menos: a rotina sem sentido, quando tudo se repete de um modo superficial, eu diria sem alma, e a obrigação, quando nos sentimos forçados a fazer algo sem compreender o sentido ou sem liberdade interior. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa primeira meditação do recolhimento. Como reencontrar a alegria no cumprimento dos deveres cotidianos. Como transformar o peso do dia em leveza, a obrigação em liberdade de escolha, a repetição em um ritual de fidelidade amorosa. E começamos então perguntando-nos como temos vivido os nossos deveres diários. Enxergamos neles uma missão recebida por Deus ou suportamos praticamente como um castigo inevitável? Fazemos o que temos que fazer apenas por medo da cobrança, da opinião alheia, por querer dar conta, ou por um desejo interior de amar mais, de amar melhor. Podemos pedir já ao Senhor, presente aqui no sacrário, que reaprendamos a viver a rotina diária,
que reencontremos o sentido mais profundo do nosso dia a dia, que descobramos o tesouro escondido na banalidade das coisas pequenas, que Deus nos ensine a amar o dever, a vencer a rotina, a viver com liberdade interior. São José Maria ensinava e falava de uma forma até poética que nós podíamos transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Eu gostaria agora que reparassem na conotação que damos à própria palavra rotina. Quantas vezes essa palavra é usada para expressar cansaço, desânimo, desmotivação. Ela não se refere apenas ao fato de fazermos as mesmas coisas, mas ao modo como as fazemos, de forma automática, sem reflexão, sem amor, como quem repete gestos sem alma. É o que dizia o escritor Jesus Uteaga: a rotina é o costume de fazer as coisas por mera prática, sem pensar nelas. É uma repetição de atos sem entusiasmo, com aborrecimento, com monotonia, a rés no chão, sem altura, sem fervor, sem ideais, sem alegria. E quantas vezes, mesmo nas realidades mais santas, por exemplo, o trabalho, o próprio Deus ensina que é um meio de santificação, de encontro com Deus, de serviço a Deus, na família, que é uma pequena igreja doméstica, fundada no matrimônio, que é um sacramento, é uma vocação, os deveres cristãos da oração, até mesmo da Santa Missa, são coisas muito santas, e permitimos que a rotina penetre e apague o brilho dessas coisas mais santas. Reclamamos sempre as mesmas tarefas, os mesmos problemas, as mesmas pessoas com os mesmos defeitos, né? As mesmas orações, os mesmos pecados, até as mesmas confissões. Confesso tudo igual, sempre a mesma coisa, né? E sem perceber, nós vamos deixando que a vida perca a cor, a vibração, o entusiasmo. E essa rotina é que São José Maria chamava o sepulcro da piedade, o sepulcro da vida de oração, da vida cristã. Cair na rotina é assinar o atestado de óbito da alma contemplativa, da alma que vê a Deus. Porque onde há rotina, esfria-se o amor. E onde não há amor, não há verdadeira vida espiritual, vida interior. O coração torna-se frio, indiferente, apagado, fechado. E a pessoa começa a levar a vida como quem se arrasta correntes, como quem apenas sobrevive. Então essa rotina mortal manifesta-se de diversas formas. Na impaciência com os outros, na irritação constante, na incapacidade de ver beleza nas coisas mais simples, a perda do sentido do dever, a queda na superficialidade da vida e no comodismo e muitas vezes na indiferença. Em vez de reagirmos com generosidade às exigências do cotidiano, respondemos com apatia ou com mau humor. Mas como combater essa rotina? A resposta não está em mudar de vida. Para evitar a rotina, diz assim: vou mudar de casa, vou mudar de trabalho, vou mudar de relações. A verdadeira mudança está no modo como nós vivemos.
A rotina não é eliminada com a troca de cenário. Você pode mudar de trabalho e vai entrar rotina no novo trabalho. Pode mudar de casa que vai entrar rotina na nova casa. É uma mudança de ótica, da forma de olhar. Trata-se de descobrir novamente o sentido profundo de tudo o que fazemos. Há um filme que eu gosto bastante, assisti mais de uma vez, que ajuda a ilustrar essa ideia, que se chama O Feitiço do Tempo. O título original seria O Dia da Marmota. É um filme divertido, né? Bem divertido, aliás. Então, é uma parábola moderna e profunda sobre a rotina, ao meu ver. O protagonista, Phil Connors, é um apresentador de TV, né? Entediado com a vida, e ele é enviado para cobrir, fazer uma reportagem em uma cidadezinha da Pensilvânia, para cobrir o famoso Dia da Marmota, né? O Dia da Marmota é celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, em alguns lugares, no dia 2 de fevereiro. E o que se faz? Se coloca uma marmota numa toca, e se a marmota, ao sair da toca, voltar assustada para a toca, isso significa que o inverno, segundo a crença das pessoas, vai demorar mais 6 semanas. Se a marmota sair da toca e permanecer fora da toca, significa que a primavera vai chegar mais cedo, né? Então, o repórter acha tudo isso uma bobagem, né? E despreza o evento, trata com desdém os colegas que dão importância àquele evento, e os moradores locais também, e ele está ali só por obrigação, né? Cumprir uma missão que me deram que eu tenho que cumprir, né? Que não tem sentido. No entanto, algo misterioso acontece no filme. Ao acordar, porque ele faz a reportagem sobre a marmota, e que diz que o inverno ainda vai continuar por 6 semanas, e cai uma nevasca e ele não consegue ir embora. Ele tem que ficar naquela cidadezinha. Só que quando ele acorda no dia seguinte, ele não acorda no dia seguinte, ele acorda no dia da marmota de novo, né? Às 6 horas, né? Toca o mesmo rádio relógio com a mesma música para despertar. Aí ele olha na janela, está tudo igual lá fora, a mesma coisa, as mesmas pessoas que estavam passando, tudo igual, né? E ele está preso, né? E vai viver o dia da marmota dezenas ou centenas de vezes. E no início o Phil reage como muitos de nós reagiríamos diante da repetição, com tédio, pensando muito em si, com egoísmo. E ele tenta usar a situação para obter prazeres imediatos, come em excesso, seduz mulheres, engana as pessoas, rouba dinheiro, porque sabe que no dia seguinte ele vai estar no mesmo dia, e tudo vai ser esquecido, vai ser apagado. Só que com o passar do tempo, o vazio vai tomando conta, e ele percebe que repetir o mesmo dia, mesmo com todas as vantagens, se torna um pesadelo sem propósito. A rotina sem sentido sufoca e ele entra em depressão. E tenta até mesmo suicídio, mas também não consegue se suicidar porque ele acorda no mesmo dia, né? Então, e essa experiência da rotina mortal, quando a vida se repete sem amor, sem transcendência, sem sentido, tudo parece inútil, tudo é um fardo, tudo enjoa, né? Mas no filme então algo muda. Não é o dia que muda, é ele que muda. Phil começa a reconfigurar o seu olhar sobre a vida. Decide usar aquele dia para aprender algo novo. Começa a estudar piano. Cada dia ele tem mais capacidade de tocar piano, escultura em gelo, vira um grande artista, aprende francês, aprende poesias, vai se interessando pelas pessoas ao seu redor, não para manipulá-las, mas para ampará-las, para ajudá-las, para escutá-las.
tenta salvar um idoso da morte, mas não tem jeito, é o dia da morte dele, ele sempre morre, né? Então, mas ele faz de tudo para salvar aquele homem, consola uma senhora que estava sozinha, conserta o pneu de uma desconhecida, ele está lá, ele sabia que o pneu ia, né, ia furar, ele está lá para trocar o pneu, deixa de usar os outros e começa a se doar, né? Então, a mesma cidade, o mesmo dia, os mesmos custos, tudo igual, mas agora tudo é novo. Porque o olhar dele é novo. A rotina virou missão. Eu tenho uma missão para desenvolver nesse dia. O tédio virou fidelidade à sua missão. A obrigação virou escolha. E ele vive depois aquele dia com perfeição. Quando ele vive o dia com perfeição, o tempo volta a andar. Ele acorda no dia seguinte, né? Então, essa história é um espelho para nós, né? Também estamos vivendo dias que parecem sempre iguais. O dia da marmota, estamos vivendo o dia da marmota, né? Mas será que o problema está no dia ou está no nosso modo de viver o dia? E a grande mudança não é externa, é interna. Quando fazemos cada dia com amor, com perfeição, o que nós temos que fazer, então o feitiço do tempo se desfaz. E a rotina deixa de ser algo ruim e se torna um caminho para a santidade até. Se fizermos cada tarefa com amor a Deus, tudo muda. Cada dia pode ser ocasião de uma nova santidade, mesmo que seja igual ao anterior. Como dizia São José Maria, na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo, para tantos escondido, da grandeza e da novidade, o amor. Então, peçamos ao Senhor que nos livre dessa rotina ruim que esfria o coração, que nos dê olhos novos para ver a beleza que há nas coisas pequenas, nas coisas comuns, o sentido no simples. E o que transforma a repetição monótona em fidelidade a uma missão, algo luminoso, alegre? O que dá sabor à vida cotidiana, mesmo quando ela parece sempre igual? O segredo está, já falávamos no amor, mas no sentido de missão. A rotina não nasce do fato de fazermos sempre as mesmas coisas. Isso é próprio de uma vocação. Educar os filhos. Os progressos são muito lentos. E tem que se repetir sempre as mesmas coisas, né? Durante muito tempo. E a criança não aprende, não entendeu, mas não gravou, né? É preciso repetir. Mas se eu tenho noção que na missão de educar uma criança, que está por trás dessa repetição, aí eu faço com amor. Se eu perco isso de vista, eu perco o sentido da coisa e faço sem amor. Então, o problema está na maneira como vivemos as coisas. Podemos cozinhar, estudar, responder mensagem, ir ao supermercado, rezar, ensinar, lavar a roupa, com espírito de doação ou espírito de queixa. Todas essas coisas Nossa Senhora fazia, né? Mas ela tinha noção que ela era a mãe de Deus, que Deus estava com ela. Então tudo que ela fazia tinha esse toque de ser a mãe de Deus, e era marcado por isso, né? Então, a diferença não está na ação, mas na intenção com que nós fazemos as coisas. É preciso fazer com um coração diferente, com o coração de quem ama. Enxergar cada tarefa, por mais banal que seja, como uma oportunidade de servir a Deus e servir aos demais. E com a consciência de que o ordinário, quando oferecido a Deus, se torna extraordinário. Uma passagem muito singela
mais reveladora, registrada no diário do rei Balduíno da Bélgica, que era um cristão exemplar. Certa vez ele passou as férias na casa dos amigos. Escreveu no seu diário: dia maravilhoso, ensinaram-me a tirar o pó. Acho que o rei nunca tinha tirado o pó de uma, né? Me ensinaram a tirar o pó. Dou-me conta do que supõe a limpeza de uma casa e penso como devo estar agradecido às pessoas da limpeza pela ajuda que nos prestam. Então, um rei que vivia num palácio descobriu a beleza, o valor, né, de tirar o pó. Será que eu descubro Deus nas coisas pequenas? Em lavar a louça, em varrer a casa, no trânsito, na rotina. E devemos viver o nosso dia a dia, nosso cotidiano, como quem cumpre uma missão recebida do céu. Os deveres mais simples: fazer a cama, corrigir um filho, estudar com atenção, escutar com paciência, todo o caminho de santidade, quando são feitos com esse sentido sobrenatural. Foi isso que eu falei que Maria fazia. Jesus passou 30 anos da sua vida numa aldeia. Depois de 3 anos teve milagres, pregações, uma vida mais pública. Mas durante 30 anos era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria, era mais um. E o que ele fazia? As coisas normais que todo homem fazia. São José Maria dizia: Deus nos espera cada dia, no laboratório, na sala de operações de hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar, em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. O que há de divino, onde Deus está presente aqui. Então, saber enxergar o invisível, porque Deus é invisível, mas Deus está ali. Assim a vida volta a ter sabor, a fidelidade ganha sentido, a rotina se transforma em poesia. Um dos sentimentos que mais desmotivam na vida cotidiana é a sensação de estar fazendo algo por obrigação. Vejam, São Tomás de Aquino nos faz observar uma distinção preciosa que existe no latim, mas não existe no português. No português, a palavra obrigação e dever praticamente viraram sinônimos. Em latim, não. Então, obrigação vem de obligare. Estou amarrado, estou ligado, sou obrigado a fazer algo. Imposto por uma autoridade, muitas vezes sobre alguma pena. Se eu não trabalho, eu não ganho meu salário, por uma pena nesse sentido, ou uma punição. O dever não nasce de uma imposição externa, mas nasce do coração humano quando ele percebe o bem que deve ser feito. Então, eu devo fazer isso porque eu quero esse bem. Então, aqui há uma liberdade interior que na obrigação não tem. A obrigação é uma imposição. Outra é uma missão. Eu quero o bem. Então, obrigação, se eu não fizer, vão me cobrar. Se eu não for, vão reparar. Então, eu estou obrigado a festa de aniversário da prima, não sei o quê, porque se eu não for, vão reparar. Né? Se não estudar, eu não passo. Então, é uma lógica até infantil, né, centrada até no medo. Se eu não for, vai dar mal, como o pessoal fala, vai dar ruim, né, como o pessoal fala hoje. Os deveres são uma expressão de amor ao bem. Isso é libertador. Passamos a agir com
maturidade, com liberdade interior, com sentido de entrega. Veja, um pai que diz, eu tenho que sustentar a família, ele está fazendo por obrigação. Embora ele tenha que sustentar mesmo, mas o outro que diz, eu quero ser um bom pai e realizar a minha missão, ele trabalha com alegria, porque ele está vendo o bem que está por trás disso. Um jovem, uma jovem que diz, eu tenho que ir à missa no domingo porque é preceito da igreja. Outro jovem pode pensar, eu quero estar com Jesus na Eucaristia, e ele me ama e ele me espera ali. É outra coisa. São José Maria dizia também, no Opus Dei nós não fazemos as coisas porque temos vontade de fazê-las, mas porque devemos fazê-las. Ele entendia bem o dever, né? E quando as fazemos, fazemos por amor a Deus, com garbo e com alegria. Veja, tem o mérito de fazer as coisas por obrigação? Algum mérito tem, porque eu não, pelo menos eu estou responsável. Mas tem muito mais mérito eu fazer com alegria. E assim que os santos agem, né, reconhecendo o valor escondido em cada dever. O santo não espera estar com vontade para amar, para servir, para perdoar, para trabalhar, para rezar. Ele sabe que Deus o espera ali, né, que ele tem que cumprir a sua missão, que aquilo é um bem. Vejam, São José Maria dizia que 80% da sua vida ele andou a contragosto, sem vontade. Né? Então, claro que 20% ele teve muitas luzes de Deus, né? Mas 80% não tinha a mínima vontade, mas fazia com alegria, com sentido sobrenatural. Então nós devemos transformar as obrigações em deveres de amor. Então, e a santidade não está nas coisas extraordinárias, que normalmente não ocorrem na nossa vida. Deus não pede para a gente milagres diários, mas que vivamos com retidão, com generosidade, cada pequeno dever que Ele coloca diante de nós. São José Maria dizia, queres de verdade ser santo? Esse ponto de caminho tantas vezes lembrado, né? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. Essa frase não é uma forma fácil, mas é um programa de santidade mesmo. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Está na hora de acordar, acordo. Está na hora de rezar, o rezo. Está na hora de trabalhar o trabalho com intensidade. Está na hora de dar atenção à família. É fazer a vontade de Deus em cada momento. Assim eu estou cumprindo a minha missão. Bem, vamos encerrando essa primeira meditação do recolhimento. Então, que as nossas tarefas não sejam moldadas pela pressa, pela superficialidade, né, pela rotina, mas pela dedicação, pela presença amorosa do Senhor em cada uma delas. Podíamos dizer a Nossa Senhora, podíamos falar, Nossa Senhora também, que é a rainha do dia a dia, a rainha do cotidiano, né? Que ela viveu com simplicidade, com amor as coisas de cada dia, que ela nos ajude a transformar cada uma dessas coisas em ocasião de dizer um fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, como ela fez. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.